Gálatas capítulo 6, de 11 a 18. Finalzinho da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós vamos aqui versículo a versículo, tá bom? Vamos abrir aqui o texto bíblico, deixa eu compartilhar com você aqui. Nós vamos juntos versículo a versículo, começando pelo 11. Diz assim o apóstolo Paulo: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Bom, gente, Paulo dá a entender aqui que ele toma a pena do seu escriba, coisa que era muito normal naquela época, ter alguém que escrevesse. Claro que quando Paulo diz que toma a pena e escreve de próprio punho, é sinal que ele sabia escrever, é óbvio. Paulo era um homem muito letrado, muito conhecedor, poliglota, preparado demais para fazer o que fez, levar o evangelho aos gentios e expandir, reverberar as palavras de Cristo, observando toda a história dos judeus à luz da revelação do Cristo ressurreto e deixando para nós uma teologia fundamentada, sólida, esclarecida, que depois de 2000 anos ainda serve de caminho para nós. Paulo, então, diz aqui: estou escrevendo com letras grandes para vocês e de próprio punho. Ou seja, ele quer reafirmar que ele tem essa carta que ele escreve aos Gálatas é muito importante. Ele escreve a carta e agora ele quer destacar mais ainda algumas coisas, ou talvez deixar essas coisas de uma forma mais relevante para a leitura dos Gálatas. Aí o versículo 12 diz assim: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos lembrar que a tônica da carta de Paulo aos Gálatas é abrir os olhos daquela igreja ali na Galácia, que Paulo abriu quando fez a sua primeira viagem missionária, quanto aos perigos da doutrina que os judaizantes levaram até eles, dizendo: vocês podem se converter ao evangelho e andarem com Jesus, mas vocês precisam concomitantemente celebrarem valores da lei judaica, como a circuncisão e a guarda das festas judaicas. Paulo desmonta isso. A gente falou isso muitas vezes, só estou lembrando porque é a tônica dessa frase. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando circuncidá-los, aliás, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo enfatiza a necessidade dos Gálatas compreenderem que o evangelho de Cristo tem a ver com transformação interior e não somente observância de ritos, de leis e de valores externos. Paulo já afirmou que o evangelho, inclusive, ofende as pessoas por isso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o evangelho, ele ofende as pessoas. E a gente vai entender melhor isso olhando o versículo 11 de Gálatas, no capítulo 5, na nova versão transformadora. Olha o que Paulo diz assim: se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Interessante isso. Paulo está dizendo que as pessoas se ofendem pelo evangelho e talvez por isso que elas tentam, melhor dizendo, esse caminho de se auto-salvar praticando ritos, dogmas e coisas do tipo. A verdade é que nós não gostamos de ouvir que nós não podemos nos salvar, que somos fracos e que somos incapazes. Se essa era uma realidade presente há 2000 anos atrás, imagine hoje, uma sociedade ocidental como a nossa, que o mote, o cerne, a pegada, a vibe, queira você usar qualquer um desses termos, é: você pode, você consegue, vai,
Deixa o teu potencial fluir. Diante disso, um evangelho da cruz que diz: não, você não pode. Não, você não consegue. Não tem como. Ele ofende. Ele joga na cara da gente a nossa incapacidade. O evangelho da cruz ofende a sociedade, ofende as pessoas, porque ele deixa claro que nós não podemos. O mundo não gosta de evangelho. Sabe do que o mundo gosta? Quando eu digo mundo, você já sabe, é sociedade, religião e moralidade. Resolva você mesmo a questão. Não. Admitir que não pode e se render a um Deus que vai fazer isso por você, deixa você muito pequeno. Resolva você mesmo. Olha só o que o pastor Timothy Keller nos diz. A cruz é ofensiva por natureza. E só conseguimos entender a sua docilidade se primeiro soubermos lidar com o seu ultraje. Para quem compreende a cruz, ou ela é o maior bem da sua vida, ou lhe é repulsiva. Se não for nem uma coisa nem outra, não foi compreendida. Legal isso, hein, gente? Aqueles que não se posicionam diante da cruz é porque não entenderam o que é a cruz. Bem, Paulo continua. Gálatas 6,13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Bom, o que Paulo diz aqui é que ao adotarem a circuncisão e a lei como instrumento de salvação, aqueles judaizantes transformaram seu ministério em um instrumento de autossalvação. Já entendemos isso. A religião deles é voltada para tudo que tem a ver com aparência. É uma religião de aparências, de aspectos exteriores. Esses caras que vão lá na igreja dos Gálatas vender essa proposta indecente, fazer essa proposta indecente para os Gálatas, eles não se importam com a interioridade. Eles se importam com a exterioridade. Eles são sempre superficiais. E eles mesmos não cumprem a lei totalmente. Olha que coisa interessante. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Cumpra a lei, se circuncide. Paulo diz, eles são circuncidados, mas mesmo assim não cumprem a lei. Por quê? Porque ninguém pode cumprir a lei completamente. Essa é a realidade. Cabe nos lembrar que tentar se salvar pela obediência da lei é impossível. Olha o que diz Paulo lá no mesmo livro, Gálatas 5,14. Toda a lei se resume a um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O que é que Paulo está fazendo? Reverberando, não é? Amplificando a fala do próprio Cristo. Ninguém tem esse amor. Não é verdade? Ninguém tem esse amor. Uma religião que se baseia na aparência proporciona muitas coisas: satisfação, orgulho, popularidade, mas não pode salvar ninguém. Uma religião de atos morais, uma religião de fora para dentro, uma religião da exterioridade, da aparência, do aparente, que não liga para o coração, ela pode dar muitas coisas. Ela nos satisfaz, porque a gente se importa demais com o que os outros pensam da gente. Sou circuncidado, estou cumprindo a lei. Você percebeu como isso tem tudo a ver com os fariseus que Jesus tanto tem atrito? O próprio Paulo era um desses. Ele cumpria a lei absolutamente em dia, mas eles um dia se encontrando
ou sendo encontrado por Jesus no famoso caminho de Damasco, Atos capítulo 9, ele se desmonta em perceber que não, ele era tão perfeito, ele era tão incrível, mas quem ressuscitou foi o Cristo, que por ele é considerado um ladrão, um malfeitor, um revoltado, um rebelde contra Roma. Esse, desqualificado por Paulo, é quem ressuscita. E a ressurreição de Cristo é que impacta Paulo. Ele, que todo mundo disse que era o bandido, ele, de quem eu tenho perseguido os seguidores, ele está ressurreto aqui na minha frente falando comigo. Então eu preciso ouvi-lo, porque a minha religião não serve de nada. Que a gente aprenda a ouvir atentamente aquilo que Deus quer nos ensinar a respeito justamente de interioridade, de valores do coração, para que a gente não vá para esse caminho da aparência. E Deus nos guarde de tudo isso. Esse é o nosso Novamente de hoje, finalzinho da carta de Paulo aos Gálatas. A gente termina isso nos próximos dias e depois vamos ver para onde vamos.